Semifinal de Copa do Brasil. Acabou o assunto Brasileirão. Agora é hora da nossa chance de taça, tá? É hora da chance de ganhar Copa, de título nessa temporada. Até agora, a temporada do Fluminense foi de muito aplauso para grandes campanhas. Taça que é bom, nada. E na Copa do Brasil a gente tem totais chances de ser campeão. Entraremos contra o Vasco, respeitando o tamanho do clássico. Ninguém aqui é maluco de falar que o Fluminense já é favorito e já passou. Mas favorito é. O Fluminense hoje é um dos melhores times do Brasil na sequência de Campeonato Brasileiro que vem jogando. Na Copa do Brasil até agora, eliminou adversários que eram muito fortes à época, como o Internacional, e adversários que brigaram até o final, sempre na parte alta de qualquer tabela, como o Bahia. O Fluminense chega respeitado depois de uma sequência gigantesca de vitórias como mandante, com uma defesa praticamente intransponível quando joga no Rio de Janeiro. E claro, um ataque que, se o centroavante não faz gol, tem quem resolva. Do outro lado tem o Vasco, tem Fernando Diniz, é 8-80. Esse jogo a gente sabe que vai ser difícil, mas o Fluminense tem totais condições de passar. Vamos rodar a vinheta do pré-jogo, porque tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Vasco você vai encontrar aqui. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor pra dar aquela moral pra gente. O jogo de hoje é Vasco e Fluminense, tá? O mando é deles. Jogo de ida e volta, quinta-feira, 8h30 da noite, o horário da partida. A transmissão da partida com imagens será no Sport TV e no Premiere, TV fechada, né? Mas você sabe que você pode acompanhar de graça aqui no YouTube, no Raiz Tricolor. Você acompanha uma narração tricolor, onde você sabe que, número 1, o ambiente real do estádio vai estar sendo lá transmitido, tá? Então a gente nada aqui de maquiar, de fazer detalhezinho, tramóia, traqueta, nada pra poder uma torcida ficar mais alta que a outra, não. No Raiz Tricolor você tem um som real do estádio. E outra, uma transmissão tricolor, né? Você vai ter uma transmissão isenta, ou uma transmissão que vai ter vascaíno disfarçado, isso não é com a gente não. Transmissão tricolor direto do YouTube, com 3 horas de pré-jogo. Não importa onde você esteja, 3 horas antes, a partir de 5h30 da tarde, já vamos estar ao vivo aqui no Raiz Tricolor, no nosso projeto Jornada KTO 1902, lá no canal do Jornada, no canal do Lessa, no Gol de Barriga, no canal 20, em todos esses canais falando de Fluminense, 3 horas antes do jogo. Então a partir de 5h30 a gente abre a nossa transmissão, com muita informação já direto do Maracanã, do hotel do Fluminense, com toda a abordagem que você sabe que a gente faz, de comentários também já sobre o jogo. Então vem com a gente nessa transmissão, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber a notificação quando a live ficar pronta. A arbitragem da partida vai ser feita pelo Rafael Claus, tá? Árbitro que deixa o jogo correr, o que pode ser bom pra gente, tá? Considerando a tática do Diniz, depois eu falo mais sobre isso. Mas, analisando a última arbitragem do Rafael Claus, ele apitou agora. Grêmio e Fluminense não foi de todo relevante ali, os bandeirinhas que acabaram se confundindo em questão de impedimento, mas impedimentos também muito milimétricos, então perdoáveis. O jogo recente que ele foi bem problemático foi Sport e Fluminense, né? Esse jogo ele foi problemático pros dois lados. Inclusive, teve choradeira do torcedor do Fluminense e do torcedor do Sport. Então, enfim, né? Vamos lá, cara, a gente fala do jogo, o tamanho desse jogo. Acho que eu não posso começar sem falar do tamanho para este clássico. Vasco e Fluminense se enfrentam na Copa do Brasil de novo. Se enfrentaram nas oitavas de 2000, onde um Fluminense muito machucado, depois de apanhar tanto na década de 90, dentro e fora de campo, vinha depois da volta da Série C de peito aberto pra cima de um Vasco, de um Eurico que tentava tripudiar sobre a gente durante um bom tempo. E eliminamos dentro de São Januário. Na época tinha negócio de gol fora de casa, o que fazia sentido com, né, um jogo em cada casa, e o Fluminense passou com 2-2 lá em São Januário. Já em 2006 a situação já era diferente, o Fluminense já com a Unimed, investindo ali em jogadores mais de super time, era atual. Tinha ido para a final da Copa do Brasil em 2005 e perdido para o Paulista de Jundiaí e tentava ir para a final de novo em 2006. Semifinal, 3 cariocas, né? Flamengo e Ipatinga era outra semifinal, Fluminense e Vasco, num jogo em que o Fluminense foi melhor no Maracanã no jogo de ida. Valdirão fez 1-0 e abriu o placar. No jogo de volta, mesmo com um gol de pênalti do Petkovic, Edilson foi quem fez, se eu não me engano, um gol do Vasco, e o Fluminense foi eliminado, o Vasco foi para a final ser vice do Flamengo. Então, uma eliminação ali para cada lado. Historicamente, Fluminense e Vasco tem uma rivalidade muito grande também, né? Você pega a história recente, então é gigantesca a rivalidade. E esse jogo, ele se tornou muito mais do que
só, entre muitas aspas, uma semifinal de Copa do Brasil. A semifinal de Copa do Brasil já é gigantesca, gente. E a gente vai falar sobre isso aqui, inclusive financeiramente, institucionalmente. Mas falando especificamente do clássico, ganhar este clássico para a autoestima de cada torcedor, seja o torcedor do Vasco, que vê todos os times do Rio de Janeiro fazendo finais e ganhando Libertadores desde 2022, a Libertadores não sai do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, agora com o Flamengo de novo, e todo mundo ganhando, até quem não tinha, como a gente, o Botafogo, seja também em relação à equipe do Fluminense olhando a possibilidade de eliminar um rival e pisar em cima do Vasco, como a minha geração poucas vezes viu, né? O Fluminense, eu fui acostumado, a minha geração ali, quem nasceu em 95, sabe disso. A gente não ganhava do Vasco, eram pouquíssimas vitórias, tanto que são lembradas até hoje. E desde 2019, pelo menos pra cá, a gente vem vencendo, vem tendo um desempenho melhor, em que pese a última derrota no Campeonato Brasileiro. Acho que essa derrota precisa ficar muito na mente dos jogadores do Fluminense. Jogar mal, acontece, tá? Aquele jogo, inclusive, eu acho que o Fluminense nem joga tão mal o primeiro tempo assim. O Vasco foi mais efetivo, contou com um desvio e com a falha de um goleiro. Beleza, isso acontece. A gente não contou com isso porque a gente não teve finalização, não teve competência. Mas aquele jogo tem que estar martelando de vergonha na cabeça de cada jogador do Fluminense de ter tomado um olé dentro de casa com 20 minutos do segundo tempo. E uma postura ridícula de ninguém chegar a fazer uma falta, embrasar o time, nada. Então aquela postura ela tem que ser lembrada. Eu não acho que vai ser essa postura agora no jogo de hoje, um jogo de mata-mata. Até porque, se for, né, apelar para o individual de cada jogador, vai lembrar. Classificar para essa final representa um ganho de 33 milhões de reais para o Fluminense. E eu digo 33 milhões porque esse é o valor que ganha o vice-campeão. O campeão ganha 77 milhões de reais. Então, se o Fluminense for para a final, ele já garante 73 e vai jogar contra o Corinthians, ganhou a ida do Cruzeiro, ou contra o próprio Cruzeiro, buscando esses 77 milhões. É meio que 33 milhões para cada um e 44 milhões para o campeão. A mais para o campeão, é mais ou menos isso. Então, o Fluminense tem isso e, claro, os jogadores também recebem parte dessa premiação. E, claro, cara, institucionalmente também. O Fluminense tem um título da Copa do Brasil em 3 finais. Perdeu para Paulista Internacional em 2005, 92, gol do Figueirense em 2007. Desde 2007 a gente não pisa numa final. Desde 2007 a gente não pisa numa final nacional ou continental, a não ser Libertadores, que a gente pisou. Aliás, nacional, né? Falando nacional. Libertadores a gente foi 2 vezes e a final da Sul em 2009. Não pisa numa final nacional. Teve a Sul Minas Rio, né? A primeira liga, mas era regional. A gente precisa voltar lá, gente. A gente precisa estar em finais, né? Óbvio que um da final ganha, outro da final perde, acontece, enfim, mas a gente precisa habitar a final. A gente não conseguiu passar de 2 paulistas em 2005, e aí eu trago agora para entrar daqui a pouquinho no Bola e Campo. Em 2005, até por problemas de apito, né, no jogo de ida, mas a gente no Maracanã não consegue segurar uma vantagem excelente que era o 2-0, que daria pra gente uma alternativa gigantesca no jogo do Allianz Parque. Chega lá, toma 2 gols e o Fred consegue botar a gente nos pênaltis ainda, mas o natural daquele jogo é que se a gente faz 2-0 aqui, a gente teria um trunfo gigantesco no jogo de lá, e demos mole num gol bobo, novamente com erro de arbitragem. E em 2022, esse me irrita mais ainda, um jogo que no Maracanã a gente entregou gols pro Corinthians. Tava 2-0, era pra ter sido 2-0 aquele jogo pra gente, principalmente o segundo gol do Corinthians é um gol entregue por a gente. E o jogo de volta, aí um time que se destabilizou completamente na reta final, mas a gente teve chances até de classificar, tá? O 3-0 engana muito, mas tava 1-0 até a reta final. Então, acho que esse jogo, o jogo de ida, nas outras 2 semifinais ele foi muito crucial pro Fluminense. Então eu trago isso mais uma vez. Precisamos ter muita atenção. E jogar bola, porque jogando bola dá pra vencer o Diniz, sim. Vamos falar aqui de Bola e Campo. Já bota aí na tela as 2 prováveis escalações. Vou ser sincero, com praticamente nenhuma dúvida, gente. Os 2 times já chegam praticamente escalados pra esse jogo. Do lado do Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Kevin Serna, Everaldo, e era pra ser o Canóbio, mas ele tá suspenso. O time titular do Zubeldia é isso daí. É a troca do Soteldo pelo Canóbio aí na escalação que tá na tela. Esse foi o time que ele utilizou na maior parte dos jogos, esse foi o time que ele utilizou em toda a sequência positiva e, claro, vale dizer até mesmo pro Everaldo que você tá vendo aí torcendo o nariz ou tacando pedra na televisão, sei lá o que você tá fazendo. Vale dizer que o Zubeldia, com o Everaldo como titular, não perdeu nenhum jogo.
Estatística é estatística. O Everaldo também não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, né? Isso aí também é estatística, né? Mas falando especificamente para agora, o Zubeldia assumiu no jogo contra o Botafogo, o Everaldo foi banco desde então, só vira titular no jogo contra o Mirassol e com o Everaldo de titular, 2x0 no Mirassol, 0x0 perdão, 2x0, 1x0 no Mirassol, 0x0 com o Cruzeiro, 2x1 no Flamengo, 0x0 com o Palmeiras, 6x0 no São Paulo, 2x1 no Grêmio e 2x0 no Bahia. Ou seja, até gols a gente tomou poucos nessa sequência do Everaldo titular. Por quê? Porque o Everaldo contribui mesmo na marcação na saída de bola. E sem o Canóbio, talvez ele seja até mais crucial. Acho que tá faltando fazer gol? Claro, meu amigo. O centroavante vive de gol, já falei isso 200 vezes. Mas dado que o Germancano segue lesionado, nem entraria na conta aqui da discussão, e o John Kennedy tem entrado inimigo da rede, inimigo do futebol também, e ainda não tem a contribuição que o Everaldo tem sem a bola, eu não tenho dúvidas hoje de que a definição pra mim da escalação titular envolveria não jogar com centroavante. Mas já que o Zubeldia vai jogar, o Everaldo é a opção. Enfim, problema de quem montou o elenco. O Soteldo chega... Olha, o que esses últimos 9 dias mudaram a forma como eu tô encarando essa saída do Canóbio. Não a saída do Canóbio. O Canóbio segue jogando pra cacete, sendo uma peça fundamental no time. Perdê-lo por suspensão nesse jogo é um negócio bizarro, que não era pra ter acontecido, enfim. E, inclusive, olho no Nonato, tá? Eu até botei aqui a escalação, que esse é o time base, mas eu acho que vale a gente ficar de olho no Nonato também, porque o Nonato pode ser titular no lugar do Hércules. O Nonato vem sendo titular. O Zubeldia, em momento nenhum, falou da possibilidade de que o Hércules estivesse sendo poupado, etc. Eu acho que o Nonato pode virar titular desse time. E aí, um gatilho que vem na mente de muita gente, né? É que o Nonato tem 2 amarelos na Copa do Brasil. Ele tomou amarelo contra o Internacional e tomou amarelo também no 2 amarelos. Ele tomou um amarelo lá atrás, contra a Aparecidense também. Então, o Nonato, se tomar um amarelo hoje, fica de fora do jogo de volta. E vocês vão se lembrar que em 2022, parte do problema do Fluminense é que o Nonato é vendido pelo Ludogorets e não joga o jogo de volta lá na Neoquímica Arena. Mas eu acho possível o Nonato ser titular no lugar do Hércules, tá? A temporada até agora do Nonato, se você botar no todo, época do Renato, etc., ela é, na pior das hipóteses, igual a do Hércules, tá? A temporada do Nonato é boa, gente. A do Hércules também, mas a temporada do Nonato é boa, tá? Então, não duvidaria. E acho que o entrosamento Nonato-Martinelli, o encaixe é melhor do que o encaixe Martinelli-Hércules, tá? Acho que o encaixe faz muita diferença. Vamos ver como é que vai ser. Acho que o Hércules tem mais pegada de marcação, o Nonato tem mais chegada. Não sei qual vai ser a definição que o Zubeldia vai usar, mas corrigindo aí a questão do time titular, acho que essa é a dúvida do Fluminense. Voltando ao Soteldo, 10 dias mudou tudo. 10 dias atrás eu tava desesperado aqui, falando que a gente não tinha que jogar nem com o Everaldo, nem com o Soteldo. E aí o Soteldo faz o que fez contra o Grêmio, mostra que aquele futebol de lampejos no Santos apareceu finalmente, que nem lampejo ele tava tendo aqui. E o futebol de lampejos apareceu também contra o São Paulo, contra o Bahia, no Maracanã. Uma boa jogada pelo lado esquerdo. Ou seja, o Soteldo tem algo a entregar. Até agora ele não tinha mostrado nada no Fluminense. Então ele tem algo a entregar e pode ser uma opção de corredor nas costas dos laterais do Vasco. É o Fernando Diniz do outro lado, gente. A gente sabe que o Fernando Diniz vai pressionar na saída de bola. A gente sabe que o Fernando Diniz, quando tiver a bola no pé, vai saber muito fazer essa saidinha de 3 recuando o Thiago Mendes. Às vezes recua o Barros, mas recuando o Thiago Mendes para jogar com os 2 zagueiros e espetar os 2 laterais. Sabe que ele vai utilizar muito o Andrés Gomes e o Nuno Moreira dialogando com o Felipe Coutinho. E a qualidade que tem o Ryan, tanto pelo alto quanto por baixo, para poder fazer nesse dialogar de troca de passes, achar espaços que a zaga do Fluminense não vem dando naturalmente. Ou seja, a gente sabe que o time do Vasco tem qualidades e a gente sabe que o Fernando Diniz sabe jogar. A gente não ganhou uma Libertadores com Gabriel Amaral na beira do campo. A gente ganhou com o Fernando Diniz e ele foi crucial para o título da Libertadores. Dito isso, a gente sabe os problemas que a gente tinha também. E a escalação no Vasco segue a mesma escalação que era no Fluminense, mesmo formato de time. Ó, o Samuel Xavier ataca bastante, o Marcelo, que era para ser o Lucas Piton aqui do lado esquerdo, né, mas tá lesionado, ataca bastante e fica solto também. Deve jogar o Puma Rodrigues. Os 2 zagueiros, o Felipe Melo e o Nino, tem qualidade na saída de bola e tem lançamento em velocidade, principalmente nos pontos. Aí você tem no meio de campo o André, que é mais um cão de guarda, um Martinelli, que faz o box-to-box ali, apoiando os 2 lados, e um meia cerebral, que
tem muita qualidade, mas que não tem mais aquele físico todo pra marcar, que é o Paulo Henrique Ganso. Você vê que eu tô falando os jogadores do Fluminense e mostrando os jogadores do Vasco, porque são muito semelhantes. Um 9 que finaliza bem, aí tem uma diferença do Ryan pro Cano, né? Principalmente na altura e no estilo de jogo. Um ponta esquerda que voa no 1 contra 1. O Andrés Gomes é mais de velocidade, o Keno era mais do drible. E um Nuno Moreira, que é uma espécie de John Arias, que é um ponta direita, mas que cai pra dentro e que compõe na armação. Então a estrutura do time é a mesma da nossa. E qual que era o principal problema daquele time? Contra-ataque. O que a gente tomava gol de contra-ataque e de desorganização de bola aérea é uma loucura. Por quê? Porque o time do Vasco, quando perde a bola, ele perde a bola e sai... Em parte, ele pressiona. Alguns jogadores vão pra pressionar, tentar roubar a bola, e em alguns momentos do jogo ele sai correndo pra trás igual louco. E numa dessa, o Vasco tá todo à frente. Essa linha que divide aqui o terço do campo tá todo pra frente. Kevin Serna, Everaldo, Lúcio Acosta, Soteldo vão ser peças cruciais para receber bolas que vão vir dos volantes e dos laterais desarmando. Aí tá o mapa da mina. Bola no corredor, René desarmou bola, o Freitas dá no René, o René, pum, no corredor pro Soteldo. Ou bolas, também que o Lúcio tem mais essa qualidade, em profundidade com tanto o Serna quanto o Soteldo, ou até o Everaldo fazendo facão. Vai ser um jogo muito interessante de ver, eu tô muito ansioso pra poder ver como é que vai ser essa situação. Escalação do Vasco rapidinho: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan. E na esquerda deve vir o Puma Rodrigues, que é lateral direito improvisado por lá, ou talvez venha o Vitor Luiz, né? Thiago Mendes, Cauã Barros e Felipe Coutinho, com Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Esse o time do Vasco. E aí, cara, vou te dar a dica de aposta lá na KTO, tá? Olha aí só, joguei aí na tela. Primeiro, eu preciso te explicar porque eles estão com aposta e ganho, que é uma coisa nova na KTO, tá? Essa daqui é a minha aposta do jogo do Bahia, eu ia mostrar essa daqui. Eu fui lá na aba promoções na KTO, usa o link que tá aqui embaixo na descrição que te facilita já a tua vida. Você já vai lá na aba promoções, ela fica aqui em cima, ó, na KTO. Vai clicar na aba promoções e vai ter aqui chance extra, por exemplo, mas tem o aposta e aposta e ganhe. Você vai clicar aqui e vai vir aqui embaixo em aceito participar. Eu já cliquei, então tá aposte agora. Então, basicamente, quando você aperta isso, vai aparecer os jogos aqui. Tem jogo da Copa do Brasil, Vasco e Fluminense é o único. E se você fizer uma aposta, você vai fazer uma aposta de R$10, né? Pelo menos R$10, a odd precisa estar acima de 1.8, tá? Só pra deixar claro. Fez essa aposta. Se a tua aposta bater, você ganha R$10 para fazer uma aposta grátis. E se a sua aposta não bater, você também ganha R$10 para fazer uma aposta grátis. O que eu fiz, tá? Eu fiz uma aposta aqui, ó. Usei o aposta e ganhe. Tô utilizando aqui R$10 para poder apostar. Se der tudo certo, né? Não tô botando R$1. Ó. Por quê? Porque eu já tô utilizando a minha aposta grátis, tá? Que eu utilizei no jogo do Flamengo e Cruz Azul. Lá bateu, eu botei um golzinho do Cruz Azul, não deu bom pra gente, mas eu botei um golzinho do Cruz Azul, mas deu tudo certo no final das contas com a minha aposta, não com a nossa rivalidade. E agora eu tô utilizando, porque eu ganhei mais de R$10. Então, ó, 1,98 é a odd do Fluminense e Vasco, eu tô aproveitando. Se a minha aposta agora bater, eu ganho os 9,80. Se a minha aposta não bater, eu não perdi nada, porque eu utilizei o aposta e ganho. Então usa o link que tá aqui na descrição para ir lá se cadastrar na KTO. A KTO é uma casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor, patrocina o grupo Jornada KTO 1902, tá com a gente já há mais de 2 anos, é uma casa séria, tá? E que manda, eu sempre dizer, e eu digo sempre com todas as letras, joga com responsabilidade. Se você é menor de 18 anos, nem tenta ir pra lá. E claro, sempre lembrando pra você apostar aquilo que você pode perder, tá? Se você não pode perder, você não aposta, beleza? É isso, galera. A partir de 5h30 a gente tá ao vivo, vamos embora. Dia de clássico é o jogo de ida, Vasco e Fluminense hoje no Maracanã. Tamo junto, até a próxima. E se você não comprou teu ingresso, tem alguns ingressos disponíveis ainda pra Sul. Pelo amor de Deus, né? Bora, compre e vai. Valeu.